Então, galera, estamos hoje aqui na Rede Aurora com o Papau lá na rede. E agradecer a Everaldo Cabral, né? Agora a gente está comemorando aí 8 anos, né? De Notícia Urbana e Papau lá na rede nasceram juntos. Eu que agradeço o convite, poder estar aqui ao lado dessas figuras aqui exponenciais da comunicação e do direito, né? Felipe Apauá e Marcelo Bessa, dois grandes amigos, né? Aquele ali é um pouquinho mais velho que eu e amigo de infância, digamos assim. E Felipe, eu tenho a honra e o prazer já de estar junto aí há 8 anos. Já temos, já. E além dos 20 lá de Fafic, né? Fora Fafic. Vou pegar isso tudo. E vai embora. E com certeza, nesses 8 anos, a gente contou a história não só do município, do estado, do Brasil. Teve várias outras. Foram vários causos, né? Foram vários factuais, factoides que a gente não noticiou, mas também aconteceram. As barrigadas, né? Que os coleguinhas não fala não. E até aqui nos ajudou o Senhor, né? Me sinto muito honrado, me sinto muito orgulhoso de poder conseguir sustentar o jornal Notícia Urbana, né, ao longo desses 8 anos e durante esse tempo eu vi, por exemplo, o Jornal Diário morrer, né, da mesma forma que eu tive a oportunidade de ver nascer, eu vi morrer, né, e é lamentável, e a gente continua aqui firme e forte, né, mesmo com todas as adversidades, mesmo com todas as dificuldades, a gente vai levando adiante. Nesse período também a gente viu o próprio Monitor campista, né? Eu acho que era o mais velho do Brasil no exercício, né? Isso, no caso o Monitor foi antes um pouquinho do Notícia Urbana, né, mas o Monitor também, que era o terceiro jornal mais antigo do país, né, e lamentavelmente também se findou. E Marcelo tá sempre com a gente desde a época da redação lá, né? Direto da redação ele tava junto com a gente. Exatamente. Lá dentro, falando, né? Crônicas diretas. Né? É sempre bom estar com vocês, é um prazer estar aqui mais uma vez. Inclusive, muitas vezes eu pego as coisas no jornal, mando para o Everaldo, falo, observa tal detalhe aqui. Para ele dar uma acertada, uma melhorada. O homem que corrigiu o Chico na TV ao vivo. Né? Exatamente, é meu pauteiro, né? É meu pauteiro. Às vezes a gente só não sou da área de jornalismo. Só que às vezes eu falo que eu ajo mais como jornalista do que como alguns jornalistas que nós temos hoje que em vez de dar a notícia, eles querem dar a visão que eles têm torta da notícia para forjar na cabeça das pessoas uma realidade que não existe, quando a função dele é só dar a notícia. Na época da pandemia, por exemplo, eu consegui uma fonte dentro de não vou dizer exatamente qual, dentro de um ambiente da área de saúde, que estava sendo publicado, está acontecendo isso, aquilo, aquilo outro, e a fonte segura me dizia, não, isso não é verdade, não tem 50 pessoas aqui, tem tantas pessoas aqui internadas com Covid. E eu publicava e falava, na época eu estava com o Instagram, hoje em dia não estou mais, eu pegava e publicava, e as pessoas diziam, você é maluco, você é mentiroso, você está falando fake news. Eu falo, olha, um dia vai ficar demonstrado que não é isso. 3 anos depois, quase, tudo aquilo que a gente falava na ocasião já se revelou verdadeiro. Por isso que eu brinco, eu às vezes sou mais jornalista que muitos jornalistas. Naquele período de pandemia, a gente não era o número de leitos, né? Era a porcentagem. Como foi isso para você dentro do jornal? A pandemia foi um período, como para todo mundo, né? Foi um período muito difícil, mas eu entendo, e aí, tá, gente? Eu fui convidado aqui por Felipe, assim como o Marcelo, então, assim, como convidado, eu tô dando a minha opinião, né? Ainda posso fazer isso, eu acho. E a pandemia foi uma situação difícil, foi uma situação grave, mas foi uma situação também, no meu entendimento, muito fantasiada, né? Foi uma situação que já era grave, mas potencializou muito por culpa minha, de certa forma também, por pertencer a um grupo, né, de jornalistas, né, uma categoria, exatamente, né, que é a mídia, que aproveitou, né, uma oportunidade ali de começar a fazer campanha política, na verdade. Nada, no meu entendimento, nada mais foi do que campanha política ali, né? Onde a gente viu, e Marcelo pode falar com muita propriedade, porque ele é especialista nisso, né? A Constituição sendo rasgada, né? Eu, como profissional da comunicação, já
A gente estava falando antes de começar, há quantos anos, Felipe? 20 anos. 20 anos já, essa cara. brincadeira. Mas tenho 38 só. A gente começou como um garoto. Precisa mostrar essa identidade dele. Ele diz que tem Depois eu vou 38, mostrar. mas tem que Depois mostrar a identidade aí. Combater com o status. Não tá muito condizente, não. Não tá, né? Vamos lá. Ele fez faculdade. No primeiro ele começou a cursar junto com o Fernando da Silveira. Meu grande mestre, meu grande Porque mestre. o direito agrário é muito importante e o jornalismo também é muito importante para o país. E deve ter dado aula ao Marcelo Deu também, aula pra né? mim na faculdade de Direito. Na faculdade de Direito. Respeitadíssimo, né? E muito, e gente Fernando da Silveira. melhor qualidade, tive com ele agora no ano passado. E, enfim, voltando a concluir o raciocínio, pra mim foi um período muito difícil, mas foi potencializado, no meu entendimento, na minha opinião, por questões políticas, meramente políticas. E eu não tô falando propriamente do jornal Notícia Urbana, não. Mas eu acho que a mídia quase que inteira, e o jornal recebeu muita crítica. Eu, enquanto jornalista, diretor do jornal, recebi muita crítica também, por fazer mais ou menos isso que o Marcelo acabou de falar. Querer noticiar e noticiar aquilo que de fato era verdade, aquilo que de fato condizia com a realidade, né? Que era factível, que era factual, né? E se você não acompanhasse a modinha, se você não acompanhasse o que a imprensa nacional noticiava, você era um peixe fora d'água. Né? Porque a função do jornalista, e veja bem, eu não sou jornalista, não estou querendo me meter no que eu não tenho que me meter. A função do jornalista, até onde eu sei, é noticiar os fatos. A opinião, cada um forma a sua em cima dos fatos. A não ser que seja um editorial, etc. Aí o cara está dando a opinião dele, a não ser que seja um programa específico de opinião, ok. Mas quando você parte para uma realidade onde você está construindo uma coisa que não existe. Eu fiz muitas vezes durante a pandemia, eu pegava o que estava sendo noticiado na imprensa, eu pegava as contas e fazia impossível, não pode dar esse resultado. Certa vez, não vou citar nomes, uma autoridade disse: 30% dos campistas estão com Covid. Para um pouquinho, amigo. Margem. 30% de 500 mil, né? Vai dar 150 mil pessoas com Covid. Era para você estar esbarrando com gente com Covid na rua, toda hora. 100 leitos na cidade. Pois é, você falou agora há pouco sobre porcentagem, também é uma coisa interessante. Esses dias eu vi alguém falando, aqueles meses atrás, porque o número X tem tantos por cento de leitos ocupados. Aí eu entrei e fiz um comentário. Tantos por cento de quanto? Tem 2 leitos e 50%, estamos com 100% de ocupação, que só tem 2 leitos? Ou você tem um número X razoável de leitos? E coisa que a imprensa não fazia. Eu cansei de entrar em página de veículos de imprensa e questionar. Eu escrevia lá, falava: meu amigo, por que vocês não divulgam vocês só divulgam a porcentagem, não divulgam o número total? Porque no primeiro momento foi falado: estamos com 100%, quase 100% de ocupação dos leitos. Tinham 19 leitos, 16 leitos, um negócio desse assim. Aí uma das pessoas que bateu de frente, que brigou para começar, foi eu a se debater isso na época. Por quê? Porque eu tinha uma fonte dentro de um órgão da área de saúde, repito, não vou dizer qual, e a minha fonte me garantia que aquilo ali aquele mundo acabando não era a realidade. Bater. Tanto que 100 leitos ia ser o hospital de campanha, né? Que era lá da 28 de março. 28 de março, Que Ninguém está dizendo que a Covid não existiu. Sim, ou que a situação não foi delicada. Claro, ela existiu, foi delicada. No entanto, não era para acontecer. A mídia se expressou de uma forma que poderia ter hoje sido para facilitar a vida hoje nós pessoas. vimos nas manchetes os funcionários do Twitter no Congresso americano sendo desmascarados em relação em relação ao fato de que eles manipularam a realidade na época do Covid para espalhar pânico. Isso eu não estou inventando, não estou mentindo, só que eu falo isso há quase 3 anos. Vocês também. Só que eu fui chamado de até de assassino fui chamado. Negacionista. Não, negacionista. É o primeiro. Assassino, negacionista. Genocida. Já teve amigos meus, quase que eu falei. Amigos meus, eu perdi amizades por conta disso, do cara entrar na minha página e me xingar
dizendo que... Eu vi. Mas eu soube que o problema não é chamar de negacionista, chamar ele de mulambo. Se falar que ele é flamenguista, ele isso dói mais. larga Isso tudo. mal, né? Eu torço pro Al-Hilal. Então, o que acontece? Perdi amizades, fui chamado disso, daquilo, aquilo outro. E eu sempre falei aquilo que parecia razoável. Gente, borrifar álcool em caixinha de pizza, pelo amor de Deus. E a exposição ao perigo, né? Engraçado que na contramão do que o Marcelo está dizendo, o jornal não perdeu seguidores na época da pandemia. O jornal ganhou seguidores. Foi um período de muita audiência mesmo. E aí no ano passado a gente tinha um colunista lá que era de direita, né? Era um colunista comercial, ou seja, ele pagava para poder ter aquele espaço, né? E não tem problema nenhum, os grandes jornais Brasil afora fazem isso. E a gente conseguiu, eu falei isso em dezembro, eu tive aqui para um outro colega dando essa mesma entrevista, só que não era evidentemente 8 anos do jornal. O jornal perdeu 30 mil seguidores em 2 meses. Até hoje a gente não sabe por quê. E teve a conta carro-chefe do Facebook, a fanpage, banida também. Ali no Face a gente tinha quase 100 mil seguidores. Na verdade você sabe por quê, mas não pode dizer. Exatamente, eu sei por quê, mas eu não posso falar. Porque não se pode reclamar do Brasil. Não se pode reclamar do tema, Brasil, tema, esse é o tema central. Agora começa o programa. Porque não tem nada pra reclamar, não, porque você não pode reclamar. É perigoso reclamar, é que nem demais. Cuba. Você não pode reclamar de Cuba. Não tem nada pra reclamar, não, porque você não pode reclamar. Que eu ia falar com Aproveitando, toda e qualquer coisa que eu disser aqui, eu trabalho na Justiça Eleitoral, né? Toda e qualquer coisa que eu disser aqui nunca terá relação com as eleições, com o meu trabalho, eu não misturo as coisas, e muito menos a minha opinião, a minha palavra significa a palavra da Justiça Eleitoral. Quem fala pela Justiça Eleitoral são os responsáveis pela Justiça Eleitoral. Eu estou aqui como cidadão, etc. e tal, e mesmo assim ainda meço muito as minhas palavras, porque apesar da lei não me proibir como cidadão de ter opinião e de manifestar minha opinião, a gente trabalha com eleição, a gente sabe o quanto as pessoas misturam as paixões delas com a vida real. Então as pessoas acham que a gente pode ter algum tipo de interferência, etc. Então eu não gosto que façam esse tipo de ilação em relação à minha pessoa. Então eu sempre deixo muito claro, eu não estou falando como funcionário da Justiça Eleitoral, estou falando como cidadão. E eu evito de falar, por exemplo, não falo sobre eleição, não falo sobre políticos. Nem no período eleitoral. Nem no período. Não, no período eleitoral muito menos. Não dá nem tempo de respirar. No período eleitoral, os meus amigos que se candidatam, eu chego e falo, a gente conversa aqui há 3 meses. Né? Mas eu não falo, embora eu pudesse falar, os meus colegas que são integrantes do sindicato, eles falam o que eles acham que eles devem falar. Fora fulano, fora Beltrano, fora ciclano. Eu não falo porque eu não acho adequado, na função que eu estou, ficar citando o nome de partidos ou de políticos agora. Isso não tira de mim o exercício da cidadania. Não é que eu não possa criticar situações, eu evito citar o nome de pessoas. Né? Você vê situações absurdas como essa semana foram enviados para a área Yanomami 1.000 celulares. Olha que coisa bonita. Olha, estão mandando 1.000 celulares para lá. Funciona. Lá não tem antena, lá não funciona. Então, eles falaram que mandaram o celular, não é falar para qual era a função. Não falando, que fulano, Beltrano, Ciclano é bom ou ruim. Eu critico ideias, não pessoas. É prudente. Não pessoas. Para ninguém mexer a paciência. Né? Sim, da mesma forma que eu tô falando aqui hoje as minhas opiniões, elas não têm, não são necessariamente também a linha editorial do jornal. Sim, né? Elas não são. Minha opinião é contra Veral do CPF, lá é PJ, é outra história. Mas que acaba tendo uma associação, certamente. Mas aqui eu sou CPF, a minha opinião, lá é outra história. O atual presidente venceu a eleição, a gente noticiou. Eu, enquanto pessoa, quero sim que ele faça um bom governo, gostaria que ele fizesse um bom governo. Nosso país que está em jogo. É o nosso país que está em jogo, exatamente, como a nossa cidade também que está em jogo. Filhos agora, né? Filhos, né? Exatamente, um casal de filhos que eu tenho. Então, assim, torço muito pro Brasil dar certo. Eu tava falando nos bastidores aqui, que eu li o livro, tive o prazer de ler o livro do André Marinho, falando, né? O Brasil não é uma piada. Né? Onde ele conta ali, ele descreve toda a história, né? Desde a campanha eleitoral de 2018, quando Jair Bolsonaro foi eleito, até agora no final. E eu recomendo a leitura para todos os simpatizantes de esquerda, de direita, enfim, de centro, todo mundo.
Que é a história do Brasil, né? Recente. Exatamente. E uma coisa que eu lembrei aqui, desses 8 anos, que eu cismo em falar 9, que a gente tá entrando no 9º ano, né? De Papauá na Rede e Notícia Urbana, óbvio. A gente começou no dia 23 de fevereiro agora. A gente vai ter uma mega festa, um churrasco e tudo na casa da Everaldo. Marcelo vai bancar. Eu vou lá. É Marcelo que é o homem do vou Pix. lá comer. E um dos grandes booms, né, pra gente ali primeiro, o grande destaque é que era o que dava o nome aos bois, né? Quem fez o que, aonde, quando e por quê. A gente realmente dizia o nome. Não era, um vereador. Tinha o nome do vereador, tinha o nome da pessoa. O caso de Marcelo, né? O caso do Marcelo Bessa aqui, ele tem que ter essa prudência. A função dele é uma função extremamente delicada, né? E ela acaba se misturando de certa forma, enquanto profissional e pessoa. Acho até ele muito valente, e não é porque é meu amigo, não, e nem porque tá aqui na minha frente, não, mas eu sempre digo que falei isso com ele lá no Terceira Via, tem muitos anos atrás, falei com ele, né, no shopping, enfim, vários lugares, que só tem duas coisas que diferenciam eu e o Marcelo: a altura, que ele é muito mais alto que eu, e o time, ele torce pro Vasco, eu sou Fluminense, mas eu comungo com praticamente todo o pensamento de Marcelo, apesar de ter sido militar e eu não. Mas eu comungo quase todo o pensamento de Marcelo, assim como o seu também. E a profissão dele é uma profissão muito delicada, é uma profissão que ele, como ele, né, foi prudente, falou, não vou citar. No jornal, não. O jornal, a gente... Não digo comparando a Marcelo, mas os demais veículos na cidade. Isso que eu ia falar agora, exatamente. Marcelo, a gente, quando foi pro ar, a gente viu a imprensa regional fazendo exatamente isso, né? Um homem foi preso, um homem foi... Não, a gente... Suspeito. Exatamente. Suspeito. O cara era preso com uma bazuca. Ele foi detido, né? Era suspeito. Agora, a pessoa que tava... Mas agora tem uma lei que meio que engessa a imprensa, né? Mas é muito relativo. A Globo adota a lei. Você vê a Globo adotando essa lei? Quando favorece aos interesses deles, Exatamente. Eles metem a cara do sujeito lá e não querem saber. Nosso amigo aqui foi dado como terrorista há poucos dias atrás. Né? Quem, aqui você? em Campo. Não, CVC. Ele, pela sim. imprensa, eram atos antidemocráticos e tudo mais. Porém, tanto é que agora... sobre isso. E agora, sobre justamente... a questão jurídica relativa a isso, não a questão política, porque existem dois conceitos de terrorismo. Existe o que está na lei e existe o conceito político. O conceito político ele vai ser usado a favor de A, B ou C, a maneira vai ser usado, não sei, foi assim a vida inteira, vai ser assim a vida inteira. Agora, juridicamente, nenhuma daquelas pessoas ali praticou o terrorismo. Nenhuma. Não tinha como uma senhorinha de 75 anos fazer terrorismo ali. Né? Não tem como. Vamos ser prudentes. Juridicamente, não, de acordo com a lei. Crime de terrorismo, né? Crime de terrorismo, não. Você pode ter... Teve gente ali que, evidentemente, praticou depredação, etc e tal. Aos que estavam lá dentro. Sim. Mas você não pode, de baseada, jogar as pessoas... Eu gostaria de saber o que aconteceria se a polícia pudesse... A polícia não pode mais subir morro no Rio, né? Precisa de autorização, nunca tinha visto disso. Pelo STF. Se a polícia subisse o morro e trouxesse 1.200 pessoas, colocasse numa quadra para... vamos ver o que houve. Vamos dar uma lição de moral aos pessoal para eles pararem de fazer isso, aquilo que a gente acha errado. O que aconteceria? O que a mídia iria dizer? Direitos humanos iriam funcionar nessa hora. Pois é, mas aí até hoje tem 700, 800, 900 pessoas Acho que presas. deve ser 900. E nem sabem direito o porquê. Porque estava reivindicando aquilo que elas achavam que era certo. E outra, esse negócio de ato antidemocrático, conversa fiada. Democracia pressupõe que todo mundo possa ter opinião, expressar sua opinião. Antidemocrático é quem fica chamando todo mundo de antidemocrático. Essa que é a verdade. Generalizando uma categoria. Na verdade, uma classe que foi correspondendo ali. O fato de você não concordar com o que ele está reivindicando não tira dele o direito de reivindicar, por mais que seja idiota. Agora, é muito fácil você rotular o outro de ser aquilo, aquilo. Mas juridicamente, não tem como. Nenhuma daquelas pessoas vai ser condenada por terrorismo. Duvido, se houver o devido processo legal. Devido processo legal, a primeira notícia que se tem do devido processo legal é de 1215. Magna Carta de João Sem Terra, na Inglaterra. Mas no Brasil não vigora mais.
Essas pessoas elas estão sendo tratadas como criminosas, e aí a gente sabe que existe, Marcelo pode falar melhor do que eu sobre isso, muito melhor do que eu sobre isso, mas existem crimes e crimes, né? Existem várias formas de crime, e estão tratadas como um crime, o cara que estuprou, por exemplo, que matou, por exemplo, né? Eu sempre falo isso, às vezes estou em alguma palestra ou alguma entrevista, alguma coisa nesse sentido, eu falo. A última vez que eu vim aqui me perguntaram, né? Um amigo Ricardo me perguntou, falou, cara, você é a favor da pena de morte? Sim. Muito embora eu não vá debater sobre isso, porque é lei pétrea, então não vai mudar, não vai ter. Mas eu gostaria muito, eu penso assim, eu tenho um casal de filhos, eu penso assim, que o cara que estupra e mata, ou só estupra, ele precisa ter uma pena que não é pena de prisão. A pena de prisão ele não pode estar ela é da idade antiga. A pena de prisão não é da idade antiga. Nós estamos falando 3.500, 4.000 anos antes de Cristo. E 2.000 anos depois de Cristo é o mesmo. Você sabe? Então, o direito só, a privação só da liberdade, eu acho muito pouco para certo tipo de crime. E essas pessoas, 800, 900 pessoas, como a Marcela bem colocou, estão tendo o direito de ir e vir, né? Sendo privado da liberdade. Se excederam? Sim, acho que houve excesso, né? Não, 800, 900 pessoas se excederam? Não tinha 800, 900 pessoas depredando as coisas. Essa que é a questão. A questão é de quem estava tinha lá uma dentro. meia dúzia lá. E chegou antes da galera que chegou na escadaria. E antes que alguém fale, ninguém aqui tá passando a mão na cabeça de quem fez coisa errada. Não. Nem defende. De forma nenhuma. Agora, o que não tem cabimento é você pegar e falar assim, esse pessoal aqui, todo mundo, calma aí, e a individualização das condutas? Cadê? Aproveitando, eu não concordo com pena de morte. Mas o fato de eu não concordar com a pena de morte não me dá o direito de taxá-lo de golpista, de não sei o que lá, de antidemocrático, de não sei o que lá. Por quê? Porque a democracia, ela pressupõe isso. E outra, a democracia, ela não é um regime que tem um guardião, alguém que possa se arvorar de eu sou a democracia e mas eu você não posso ser atacado. Mas pena de morte é só... A democracia, ela é um regime que pressupõe a vontade da maioria sendo respeitada, sendo posta em prática a vontade da maioria, respeitados os direitos das minorias. Mas você não concorda por ser uma pena que você considere dura ou por ser lei pétrea? Cláusula pétrea. Eu não concordo porque se a gente errar e matar o cara, depois descobrir que houve algum tipo de erro judicial... Engano, né? O que é comum por aqui também, né? Então, porque é a mesma coisa de dizer hoje, o Bolsonaro foi um criminoso e vão matar ele. Depois se pega na história, não, realmente não foi e tal. E aí não, tô falando nomes que você só um exemplo para poder ficar generalizado para a população. Inclusive, a pena de morte deixou de existir no Brasil por causa de uma situação assim. Foi aqui em Samã, se não me engano. Da fera de Macabu. Que foi Macaé ali. O que acontece? Se você depois descobre, e vira e mexe, nós vemos casos assim, que aquela pessoa não praticou aquele crime, se a sentença for executada, no caso da prisão tem como voltar. Da pena perpétua, perpétua não, da pena de morte. Você não tem como voltar atrás. Na perpétua você até tem como botar o cara em liberdade e pagar a indenização para ele, mas na pena de morte não tem. Eu só conto por causa disso. Não que eu não ache que algumas pessoas merecem, acho que algumas pessoas mereciam, mas em ato fica mais fácil. O que acontece é o seguinte, que o grande problema da liberdade qual é? Não é quando se resolve fazer se tomar essa ou aquela atitude. É quando você deixa de respeitar certos padrões mínimos e aí você descamba para a barbárie. Porque daqui a pouco pode ser em cima de A, de B ou C, em cima de você. Por isso que é necessário o devido processo legal. Por isso que essas pessoas não deveriam mais estar presas. Só que o problema do Brasil hoje em dia você fala, eu acho que as pessoas não deveriam estar presas. Golpista, sei lá o que mais que fala. Antidemocrático. Peraí, quem disse que a democracia não deixa você falar? Ao contrário, a democracia eles queriam promover o desencarceramento. Né? Isso foi agora, de 4 anos pra cá, né? De 4 anos pra cá, nunca tinha ouvido falar disso. Eu também antes. Dessa fase. Eu estou direito
Vai fazer 30 anos que eu estudo direito e eu nunca tinha ouvido falar disso, não. Estavam querendo promover, né? Tirar todos os cárceres do desencarceramento geral. Mas vamos botar essa história de desmonetizar sites, etc e tal. Como assim? O jornal foi vítima. Como assim? Mas de onde que saiu isso? Na de época, onde que saiu isso? Como é que pode? Não é assim, não. Lá em 2015, ainda lembro que a gente postou da Fabiola, por exemplo, foi fazer a unha no motel. Você lembra disso? Deu quase 30 mil assim, de acesso em pouquíssimas horas. Isso era recorde. Aquilo foi na nossa região não existia isso de acesso. Exatamente. A gente depois colocou no Macaquinho, o espetáculo Os Macaquinhos também. Só subindo. E quer dizer, de repente a gente tinha um Facebook principal. Era o espetáculo Macaquinhos, que tinha Lei Rouanet. Sei, lembrei. Pula. Enfim, a gente foi o primeiro a falar sobre isso na época. Isso era uma vergonha dizer que aquilo é arte. Era arte. Aquilo é uma vergonha, uma pouca vergonha. Só que tem um detalhe. Não é dado a quem está à frente da administração chegar aí e simplesmente, pura e simplesmente, proibir tudo que ele não concorda. É claro que essa peça é Macaquinhos, não sei das Macaquinhos. Acho que era só Macaquinhos. Não, tinha Macaquinhos, tinha alguma coisa lá. Tinha outra coisa, não lembro também. Alguma coisa lá. Aquilo é um lixo. Eu tenho direito de achar aquilo um lixo. Eu acho que não enriqueceria. Um monte de gente pelada fazendo isso, aquilo, outro. Ele achar que é um lixo, eu aprendi com ele isso. Não é um preconceito, é um conceito. Sim. Porque hoje a modinha tudo é preconceito. Tudo eu não é preconceito. gosto de determinado tipo de coisa, é preconceito. Não, gente. E a gente tem que saber diferenciar. É conceito moral de pra mim, o cara que diz que tá fazendo arte, junta 4 pessoas, 5, 10 pessoas, fazem um círculo onde uma tá plugada, interagindo com a outra, todo mundo sem roupa, todo mundo de costas um pro outro. O nosso sonoplasta ali é jovem, não sabe o que é. Procura depois. Por sorte, é 8 anos atrás. Vai mandar o link pra ele depois. Manda essa porcaria pra ele, ele vai ficar horrorizado. Entendeu? Então o que acontece? Eu achar que aquilo ali é um lixo, e eu dizer que aquilo pra mim é um lixo, isso não tem problema nenhum. Tá ofendendo. Olha só, eles não colocaram aquilo ali para avaliação todo mundo? Então, se é para avaliar pro bem ou pro mal. Eu posso dizer o que eu achar. Eu não estou ofendendo as pessoas, não sei quem são as pessoas, não me interessa as pessoas, mas aquele tipo de performance, para mim, aquilo é um lixo. Aquilo não é arte. Aí a pessoa que fica defendendo muito, eu pergunto, você levaria seu filho para ver aquilo ali? Você levaria seu neto para ver aquilo ali? Aquilo é um lixo. Se você achar aquilo bom, vai lá, faz também. E depois, na sequência, eu acho que a gente ainda... Teve Charlie, né? Aquele que... brincadeira lá com o copo, eu acho. Isso, o pessoal tinha Charlie. Tinha que fazer as identificações. E teve do Pelado também na mão, a gente já estava também com o jornal, que teve o Peladão do Man. Que o cara ficava deitado e as crianças... Aquilo também foi... também. E eram acessos, assim, absurdos. E você vê que não são notícias regionais, né? Sim, não são notícias regionais, são notícias de nível nacional, né? E que também reverberaram bastante, né? E o Notícia Urbana sempre em cima ali, falando realmente, seja nas próprias... Nunca travou nenhum colunista de falar o que quisesse. Não, seja de direita, seja de esquerda, seja de centro, né? Marcelo teve a participação dele lá com a coluna. Tô ficando velho, não vou lembrar o nome da coluna. Era Endireitando, né? Falando sobre direito. E como você, Papau na Rede, como várias pessoas que passaram por lá, todas têm a sua contribuição, né? Todas têm a sua importância. Mas e aí, no ano passado, do nada... o Facebook só notificou dizendo que seria retirado do ar a fanpage. Foi nessa época que eu escrevi o texto O Direito de Não Gostar. Isso aí, o direito de não gostar. Tá no meu site marcelobessa.com.br, quem quiser dar uma olhada lá depois. O Direito de Não Gostar. Ali eu associei o seguinte, na época eu mostrei aquela moça que fazia o papel de mendigata do Pânico. Lembra quem era? Tinha um quadro desse no Pânico TV ainda, né? Com o cabelo Rastafari, alguma coisa assim, que se apresentava em peças diminutas de biquíni, né? Diminuta. Mas deve ser. Ela era a mendigata do Pânico, ou de vestidos muito curtos.
E eu perguntava, você tem direito de não gostar da Mendigata do Pânico? Tem, eu acho esquisito aquele cabelo dela, as pessoas podem não gostar, não tem problema. Só que por que eu tenho direito de achar a Mendigata do Pânico, que é loura e fez um dreadlock, sei lá como é que é o nome daquilo lá no cabelo, eu tenho direito de achar aquilo ali estranho, e eu não tenho direito de achar, deixa eu ver aqui, a Maju Coutinho, que não tem jeito de não achar a Maju Coutinho bonita. Se eu disser que acho que a Maju Coutinho não é bonita, as pessoas saem dizendo que eu sou racista. Só de onde isso? Eu não sou obrigado a achar ninguém bonito. Como não sou obrigado a achar a Bárbara Paz bonita. Eu não acho a atriz Bárbara Paz uma atriz bonita. Eu acho ela muito estranha, muito feia. Não estou dizendo que é má atriz, né? Que é má pessoa. E aí que as pessoas julgando o comportamento. Eu estou dizendo que eu não acho bonita, ponto. Até porque ela ganha vida expondo a imagem dela. E aí você pode achar bonita, pode não achar. Só que quando eu digo que acho que a Bárbara Paz não é bonita, ninguém se ofende, ninguém se incomoda. Ninguém vem defender a Bárbara Paz. Né? E ela também não precisa se ofender, não tem nada contra ela. Só não a acho bonita. E só ninguém vai defender por ela ser branca. Mas se você falar da Preta Gil, já dá ruim. Pois é. Oficialmente. Entendeu? Botar na linha direta. Né? Quantas vezes você já viu a Preta Gil cantando uma música dela mesma, bem? Não canta bem, não vejo graça, acho ruim. Diferente do pai dela, que é um gênio da música. Mas ela é ruim. Só que se você diz que acha que a Preta Gil é ruim como cantora... Você é banido. Você está cancelado. Ofendendo, você está... você é racista, não sei o que. De onde saiu isso? Troço chato. Mimimi, essa geração é muito chata. Mimizou muito. Essa geração coisa, tá muito cara, chata, essa que é a verdade. Geração frágil, né? Que a gente Geração frágil. Tudo é problema. E eu tento de todas as maneiras criar os meus filhos para não entrar nessa vibe aí. Eu também. Né? Eu tento de todas as formas. Eu sei que de repente eu não vou ter força bastante para poder, porque é uma sociedade, na verdade. Até porque dentro da escola, dependendo da situação, vai ter que ter um outro comportamento para não ser excluído. Escolha bem a da escola. instituição, não do rol dos colegas. Escolha bem a escola. E aí eu concordo com o Marcelo, mais uma que eu concordo com ele, entendeu? Meus filhos, eles eu junto com as respectivas mães, eu tento fazer com que eles estudem numa escola que eu saiba que eu vou abrir o livro ali, eu não vou ver uma informação, não vou ler uma informação que uma menina de 10 anos, vou repetir, uma menina de 10 anos, nem um menino de 3, precisa saber agora. É isso aí. Você tá entendendo? Então... no seu dado momento, né, e isso não é um preconceito. É um conceito. Eu tenho direito sobre os meus filhos. Eu posso escolher enquanto forem crianças. Mais obrigação do que direito. Mais obrigação do que direito. Mais obrigação que direito. Mais obrigação do que direito. Porque se você deixar de cumprir a sua parte, você tá ferrado. E com razão. Com razão. Com razão. Porque não, se Deus escolhe a pessoa para ser pai e mãe, é para cuidar bem da criança, não é para largar. Né? E dentro, né, dessas fases todas, a gente teve, né, durante a pandemia, sequência de live praticamente semanal, né? A gente fazia muita live, né? A gente conseguiu fazer ali e era uma forma de a gente trazer a verdade que a gente queria, né? Escutado de outros veículos também. E muitas das pessoas entravam realmente porque queriam escutar aquelas verdades que a gente estava contando. E às vezes de uma forma tão desconstruída que era natural. E tinha mais críticas ou elogios, sugestões? Tinha bastante apoio com relação ao conteúdo. Não, acho que até o pessoal dizia muito o seguinte: vocês falam o que eu queria falar. Entendi. Tinha gente que me parava na rua e falava: você fala o que eu tinha vontade de falar, mas não tem coragem. Eu falo: fala! Mas esse tipo de situação que as pessoas hoje em dia ficam muito assim: eu não quero me aborrecer, eu quero evitar problema, então não vou falar. Mas é exatamente por causa disso que as coisas chegaram no ponto que chegaram. Por quê? Você tem hoje em dia na sociedade grupos muito bem definidos. Ocorre que os conservadores têm uma tendência de respeitar muito mais o direito dos que se opõem a eles do que o contrário. Os que se opõem aos conservadores, eles não querem apenas se opor, eles querem acabar com os conservadores. Sim. Os conservadores, por outro lado, eles a maneira de pensar deles pressupõe o respeito à liberdade. O respeito à liberdade é o respeito à liberdade do cara que fala besteira que eu não concordo.
Eu tenho que defender o direito dele de falar besteira. Porque quando eu defendo o direito de ele falar besteira, eu defendo o direito de eu falar besteira, direito que eu não gosto de exercer. Mas eu não posso abrir mão desse direito. Sim. Eu sempre falo o seguinte: a Constituição te garante o direito de ser estúpido. Seja estúpido, mas seja você mesmo, seja o que você quiser. Aliás, hoje em dia, quando você fala seja o que você quiser, o pessoal já leva pro outro lado. Não é nada disso, não. O que eu tô falando é o seguinte: Sempre só leva pro outro lado. só leva pro outro lado. Não tem opção de ser. E aí o que acontece? Você vê a posição dele como pai, por exemplo, que não quer que nos livros dos filhos dele tenha lá ideologia de gênero. Aqui primeiro, Peraí, deixa eu ajeitar aqui. Aí. Não tem a ideologia de gênero, por exemplo, é um direito dele. Ele não é preconceituoso, nem está ofendendo ninguém por causa disso. Por que as pessoas que acham que a ideologia de gênero tem que ser imposta, enfiada pela goela dos outros abaixo, tem esse direito de falar o que eles acham, e quem discorda não pode falar? De onde surgiu isso? Eles falam que é o quê? A igualdade. Quem disse que igualdade é você impor pela goela dos outros? Igualdade está principalmente em você não ficar o tempo inteiro falando que eu sou vítima de preconceito, eu sou isso, aquilo, aquilo outro. Para de se fazer de vítima. Você nasceu numa família pobre, vai estudar, vai trabalhar. Não interessa se você é alto, baixo, gordo, magro, preto ou branco. Vai estudar, vai trabalhar, vai correr atrás das coisas que você quer na vida. Para de ficar se vitimizando. Povo chato. E aí, mas você também há de convir que também é todo um sistema, né? O que a gente está falando aqui... A imprensa faz parte disso. Talvez esteja no topo, assim, a imprensa né? Tá no topo Tá no cume disso. É o quarto poder. É o quarto poder e é que mais exerce influência, né? E hoje na internet, né? Não é só em televisão, mas em rádio. Na internet, né? Principalmente porque os conservadores estão tendo as páginas bloqueadas. Exatamente. Que democracia é essa? Exatamente. Que democracia é essa? Ele está espalhando fake news. O que é fake news? Qual o seu conceito O que é fake news? news? Verdade, na verdade. Onde está escrito que espalhar fake news é crime? E há 20 anos, né? Quando eu comecei a estudar com o Felipe, papauá lá na faculdade de filosofia, e a gente aprendia lá nas cadeiras da faculdade que a gente tinha o dever, a obrigação de noticiar o fato, factível, né? Não o factoide, o factual, a gente tinha essa obrigação. Mas o leitor, o telespectador, o ouvinte, quem quer que seja, ele é que vai fazer a distinção do que é relevante, do que é irrelevante, do que é factível, do que é factoide. É ele que faz essa distinção. Então não cabe a mim, enquanto jornalista, chegar o mais fidedigno o possível da notícia. Mas o nosso amigo ali, lendo aquela matéria ou assistindo aquela matéria, ele que vai julgar se é relevante, se é irrelevante, se é verdade, se é mentira. Juízes não têm caneta na mão para decidir isso. Juízes não têm caneta na mão para decidir isso. Promotores não têm caneta na mão para decidir isso. E nem tampouco nós jornalistas, que apesar da modinha hoje do fato ou fake, e eu acho de extrema relevância, não acho ruim o fato ou fake. O que eu acho ruim é só com um cunho. Eu vou ver o que é fake aqui, o que é fato, mas de acordo com os meus interesses, né? É colocar o interesse pessoal ou institucional na frente do interesse coletivo. Aí eu acho já perigoso. Que eu ia falar com relação a escolhas, né? Na nossa época, quando a gente era garoto, você tem direito de escolher o que você quiser. Você quer ser médico, quer ser advogado, Exatamente. Quer ser motorista. Você escolhe o que você quer ser da sua vida. Agora as pessoas acham que escolher... você vai escolher o que você quer. E isso nunca é com relação à profissão ou forma de ganhar a vida honestamente. Só falam disso. E outra coisa, querem que crianças com 8, 9, 10 anos escolham sexo. Escolham, agora chama de gênero. Até onde eu sei, a natureza só cria 2 sexos, masculino e feminino. Gênero, cada um faz o que quer. Eu defendo que cada um faça o que quer. Defendo defendo de coração que cada um faça o que quer. Inclusive eu. Sim. Não venha dizer pra mim o que eu tenho que achar sobre o assunto A, B ou C. Eu tenho a obrigação de aceitar o que todo mundo faz dentro do exercício dos direitos deles. Respeitar, mas não ser empurrado goela abaixo. Agindo como aquilo fosse natural. Deixa eu até te dizer mais. O respeito é um conceito interno, tá dentro de você. O que é externo é a aceitação. Você tem que aceitar. Por exemplo, você agora há pouco falou da prisão
pena de morte. Eu posso não respeitar nem um pouco a sua opinião. Eu posso achar a sua opinião um lixo. Isso é interno, meu. Sim. Mas eu tô aqui dizendo, eu respeito sua opinião, não. Eu aceito sua opinião. Sim. Porque eu não faço Respeitar a nada. partir do momento que você vai Respeitar absorver. interno. Você pode. Mas eu aí sempre o digo contexto o seguinte, agora você é outro. respeita. O contexto agora é outro. É Eu- sobre não. a opção Sei, sexual, mas o eu gênero sempre- de uma não. outra pessoa. E eu tô falando do respeito do ponto de vista de não hostilizar. Não, eu respeito todas Respeitar seria não as escolhas hostilizar. que as pessoas fazem. O que eu não respeito é a mania de querer taxar todo mundo que não bate palma de preconceituoso. Aí eu não concordo. E esse tipo de conduta eu não respeito. Deixou eu de me aceito, agradar, eu virou- apenas aceito. Por quê? Porque eu não vou lá bater em quem faz o que eu não concordo. Agora, Eu acho as que você escolhas... respeita também. Se você não hostiliza, você Não, respeita. não é que você Não, eu não aceito. concorda, é que E você dentro não de mim eu não faça, respeito, no eu acho caso. um lixo. Ok, mas você não hostiliza. Mas você Eu não hostiliza. aceito. Isso é aceitar, né? Respeitar. Eu acho que é respeitar, não? Não, isso é aceitar. Ah. Isso é aceitar. Porque a aceitação é externa. É de você para a sociedade. O respeito é dentro de você. Você pode dizer para mim que respeito ou não respeito. É Quem isso vai que eu tô provar falando. que não? Entendeu? O que eu sempre meço assim. Se você acha que aquilo ali é um lixo, é uma vergonha, é um absurdo, você não respeita. Mas você aceita. Eu vou te dar um exemplo. Vamos imaginar que eu fosse evangélico. Dentro dos evangélicos tem várias denominações. E tem alguns, que eu não vou dizer o nome, que são caça-níqueis. Sim. E eu, discordando aquilo ali, certamente eu não respeitarei aquilo. Não respeito. Mas eu aceito, porque eu não vou lá e faço nada. Agora, dando nomes, eu respeito muito as opções religiosas que as pessoas fazem. Quando você tem uma doutrina séria, respeito a Igreja Católica, a Igreja Adventista, a Igreja Batista e todas as igrejas sérias. Mas há algumas seitas, cujo nome eu não vou dizer, que você sabe que aquilo ali não é sério, aquilo ali é caça-níquel. Eu não respeito esse tipo de coisa. Dentro de mim. Mas eu aceito que eles existam, porque de Você acordo não com a- respeita internamente, mas respeita externamente. Não é só aceitar. Esse respeito externo é Socialmente, a aceitação. É aceitação. É o aceitar. Agora, eu nunca li isso em livro nenhum. Isso é um conceito meu, tá? É peculiar. Bessa, Mas, Cabral, Marcelo. mas observa, vê se eu tô errado. É Cabral, Eu não, Bessa, sou, Marcelo. eu não sou psicólogo, mas repara isso. Com o tempo eu fui observando isso. As pessoas muitas vezes dizem: eu respeito sua opinião. Ela acha a minha opinião um lixo. Essa se Ela acha que eu cala sou pra idiota. Ela gerar acredita- mais atrito, né? Fala só para não. Ela não respeita a minha opinião. Durante Verdade. a pandemia, isso ficou muito claro. A pessoa, Marcelo, eu respeito o que você está falando, mas eu acho que você. Já não respeita Então você. você não está respeitando. Então, você na está só verdade, ela não se aceitando. respeita, Mas, né? mas aí eu já Isso entendo não o seguinte, defende essa porque ela já te contrariou, então aí ela já não respeita mais e nem aceita. Ela já não respeita e nem aceita. Não, eu vou te dar um exemplo para. Assim, imaginemos uma situação onde uma pessoa toma uma determinada escolha que eu poderia também tomar no lugar dela, mas eu escolheria outra, eu escolho outra. É um tipo de situação que eu respeito a escolha dela, porque eu também poderia fazer. Quando eu acho a escolha que ela fez um lixo, um absurdo, que era para jogar fora, eu não respeito aquilo. Entendi. Mas eu aceito. A obrigação que todo mundo tem é de aceitar, porque isso tem a ver com o respeito que você tem ao outro. E é aquilo que os nossos pais ensinavam quando a gente era pequeno. O seu direito termina onde começa o direito do outro. Isso é aceitar, não é respeitar. Se você respeita ou não, é interno. Você Recebemos ali um elogio de Maria Cecília Peçanha Ramos. é minha mulher. Identificamos excelentes colaborações, parabéns. Obrigado. Espero que até. Deixa eu ver o que ela falou. A voz de Felipe tá muito baixa. Aí foi Júlio Rimet, mais cedo lá. Júlio inteligentíssimo, pessoa boa demais, nossa senhora. E inclusive um cara muito pontual. Hoje eu fiz a Até postagem. tentei falar mais forte aqui pra poder... Hoje eu fiz a postagem dizendo, eu achei em algum lugar que algum pesquisador maluco aí achou que disse que as pessoas que sempre se atrasam são mais felizes. Eu falei, me entendem agora? Isso explica. Aí né? ele ficou Júlio lá no entrou, carro. mandou ó. pra mim, Então eu sou muito Marcelo, as triste. pessoas me usam como Então, eu sou padrão muito de triste. horário. Eu sou muito triste e ansioso. Né? Falei com o Felipe quando ele chegou aqui que eu achei que eu fosse o último a chegar. Eu ia ter compromisso antes e foi o primeiro a chegar. Mas assim, eu nunca vi nenhum ansioso se atrasar. Pelo contrário, é raro acontecer.
Você é ansioso e se atrasa. Estamos Já fui mais ansioso. Ele é um trans ansioso. Ele se considera ansioso, mas não é. A gente está aqui, então, diante de uma entidade etérea, que é ansioso e se atrasa, né? Pois é. Trans ansioso. Mas vamos lá, Felipe. Pois é. Mas já foi pior. Hoje eu não atrasei. Não, 4 minutos, porra, não conta. Tem uns 15 minutos de tolerância. Como é que você sabe que eu atrasei 4 minutos? Eu sou ansioso, pô, Você e não tem atraso. problema, cara. Eu tava tão contente achando que eu não tinha atrasado. 4 minutos só não é atraso. Não, é que normalmente é assim, e aí, é 7 horas que tá marcado? Tá, 7 horas eu entro pra tomar banho. E nesses 8 anos, né, que, pelo menos na cidade de Campos, a gente viu mudança de prefeitura, mudança de quadro de vereadores, quase que por completo em uma eleição, né, em 2016. Sim. Foi uma porcentagem bem alta de mudança. E agora um retorno, né, da família que estava em 2012, mais ou menos. 2012, não, até 2016. E como que foi isso dentro do jornalismo, né? Porque são mudanças de público, às vezes, e de novas concepções, né? Mudança de público, eu diria mudança de crítica, né? Só troca o lado. Acho que a galera continua seguindo, continua lendo, continua vendo, mas antes era vidraça, depois virou pedra. E quando era pedra, depois virou vidraça, vice-versa. E aproveitando, a imprensa muitas vezes não disfarça. Você é a favor de A, B ou C? Ok. Bota isso no seu editorial. Mas dá a notícia direito. Não, os caras só dão notícia enaltecendo, ou criticando. Como se nada que o cara fizesse prestasse, como se tudo que fizesse fosse um lixo. O que Marcelo está dizendo é que ele gostaria que fosse que houvesse um pouquinho mais de parcialidade. Da imprensa. A imprensa não é pra isso? De imparcialidade, não, né? Se não for pra isso, me avisa, que eu ouvi a vida inteira que a imprensa é pra ser imparcial. Ele queria que tivesse um pouquinho mais de imparcialidade, tá correto, né? Mas no jargão no jornalismo, né? Felipe deve lembrar disso, tem um jargão que diz o seguinte: a verba é o verbo. O verbo, né? Conforme a verba. Exatamente, é por aí. Tudo bem, então não fica dizendo que é isentão, que é isento. Isso aí. É isso aí. Do Jesus, se você pegar o Le Monde na França, se você pegar o Times nos Estados Unidos, você vai ver que eles, a linha editorial deles é exatamente como o Marcelo falou, né? Eles têm ali o editorial que eles fazem a propaganda, vamos dizer assim, né? O público editorial deles ali político. E não escondem a vertente deles. Agora, ficar travestindo informação de política e política de informação, concordo com o Marcelo, acho que é ruim. A gente tem um exemplo que era, né, Jesus está para ser crucificado, vão lá cobrir, vamos embora. A gente está contra a favor. Exatamente. Independente, está contra a favor. Vamos falar bem de Jesus, ele está sendo vítima. Toda mudança de governo, eu acho que só muda mesmo o lado de comentário, muda, né? A gente começou lá no governo da Rosinha. Depois a gente cobriu ali, né? Me lembro que você estava até em cima do trio lá, cobrindo lá a vitória lá do Rafael Diniz, né? Em 2016, né? 2016. E aí você falou bem, cobrindo. O jornalista não tem que comemorar. Não, tava cobrindo. Mas hoje em dia, o que você vê é comemoração. Sim. A gente viu agora no ano passado, pô. A gente viu Brasil afora. Eu tenho relatos de emissora aberta amigos, fazendo festa. Eu tenho vídeos aqui no telefone de jornalistas, amigos, que estão mais pra correligionários, pra militantes, do que propriamente pra jornalista, cara. Sabe? O que eu acho mais engraçado são alguns veículos pequenos, de regionais, comemorarem como se estivesse numa grande emissora que ganha verba violenta de 200 mil por mês, por semana, sei lá. E os caras não ganham um centavo e comemoram. Não, porque tem que tirar, tem que fazer, tem que acontecer. Só que eles não estão ganhando nada com isso. E estão querendo se espelhar nos grandes nomes nacionais. O veículo ele precisa como qualquer negócio no mundo, o veículo de comunicação ele precisa subsistir. Para ele subsistir, ele precisa de dinheiro, poder pagar servidor, se for caso de internet, pagar funcionário, estagiário, enfim. E é lógico, desde que o mundo é mundo... Mais estagiário que formados, né? Mais estagiários que formados, exatamente. E é lógico que os poderes, né, públicos, eles têm interesse em aparecer, né? A dúvida, e aí o Marcelo tá ponderando com muita propriedade,
é como que o veículo conduz isso, né? Como ele falou, pô, parece que é só pra bater, parece que o cara não faz nada de bom. Ou parece que é só pra elogiar, parece que ele não comete equívocos, não comete erros, né? Então, assim, você encontrar essa imparcialidade é um desafio, mas que se você se esforçar um cadinho... Tem como espremer e sair a coisinha. Dá pra você manter uma imparcialidadezinha. Né? É o que se espera, né? Porque eu penso o seguinte, o jornalista que quer virar militante, assuma isso e se candidate a um cargo público. Da mesma forma que o juiz que quer criar lei, o magistrado que quer criar lei, eu acho que ele deve deixar a toga e se candidatar. Pra poder... O judiciário não tem que ficar fazendo regras. O judiciário tem que aplicar as regras que existem. E olha lá, hoje em dia no direito existe um negócio que é muito bonitinho, ativismo judicial. O judiciário não, o legislativo não faz, o judiciário vai lá e faz. Calma um cadinho. A lei diz X, o judiciário vai lá e faz Y. Não, porque tem um princípio tal. Meu amigo, com esse negócio de princípio o tempo inteiro. E veja bem, eu não sou uma pessoa ignorante, eu sei que eu estou falando, eu só estou, para os meus colegas da área de direito, eu não estou falando em juridiquês, tá? Estou falando português. Aí você acha que essas aberrações, que eu considero pelo menos aberrações judiciais, você acha que é autoritarismo ou são brechas? Autoritarismo. Esse que é o problema. Eu também acho. O trabalho de conclusão da minha pós-graduação em Direito Constitucional, eu falei em 2014, eu já falava sobre ativismo judicial no Supremo. O exagero, porque uma coisa é você dar uma ordem para salvar a vida de uma pessoa, é X, aí é uma coisa, e outra coisa é você pegar e transformar uma conduta que não tem previsão na lei para ser crime, transformar em crime igual ao crime de racismo, que foi o que o Supremo fez dando a canetada. Ora, onde é que nós estamos? Não pode esse tipo de coisa. E aí, o que tem acontecido é isso. E cada vez mais o judiciário tomando conta, tomando à frente do país. O judiciário não é essa a função dele. O judiciário não é eleito. O judiciário não é eleito. Tem que se entender isso. A justiça não é eleita. E não sendo eleita, ela tem que se colocar no lugar dela e deixar quem foi eleito, bom ou ruim, governar. Há 4 anos o judiciário é o imperador do Brasil, né? Há 4 anos o judiciário é o imperador do Brasil. E assim, sinceramente, na minha opinião, daí pra pior. Não vai ter, a menos que haja, né, uma revolução, vamos dizer assim, o que eu não acho que vai haver. Mas tem como haver a revolução se ninguém pode falar? Tem, porque naquele ano, enquanto a ex-presidente estava, eu tô falando já no gênero feminino, a ex-presidente estava, foi meio que uma revolução aquilo, quando o pessoal de São Paulo, os back blocks, lembra? Os back blocks foram pras ruas e abaixaram, tiveram que baixar o preço da passagem lá. Ela já se desgastou muito. Não era só não sei quantos centavos para poder acontecer o impeachment, exatamente. Né? Ali já foi um desgaste grande. Os black blocs foram chamados de terroristas? Não foram chamados. Nunca poderia ser. Não. Sem mais perguntas, meu Jamais. Aí que foi o negócio. E veja bem, eu não concordo com o método deles. Nem quem invade terra também pode ser chamado de terrorista. Não concordo com o método deles. O que acontece, o problema é que hoje em dia, pessoas como nós que estão apenas só dando opinião, às vezes são tratadas como se fossem criminosos. E aí que o negócio começa a complicar e que as pessoas elas não percebem que elas precisam defender o direito que as outras têm de falar. Porque quando elas defendem o direito dos outros falarem, elas estão defendendo o direito delas próprias falarem. Porque enquanto se está prendendo o jornalista aqui, se exilando o jornalista ali, quando se está prendendo a velhinha lá acusada de terrorismo e não chega em você, tudo bem, não chegou em mim, mas daqui a pouco chega. Quando bate Pois é. Na porta do vizinho. A gente acha que só acontece com o vizinho, né? Só acontece com o outro, né? Pois e são situações que são muito complicadas. O Brasil é uma democracia. E como democracia, as pessoas têm que ter o direito de se manifestar. É só isso que eu acho. A única coisa que eu penso é isso. As pessoas têm o direito de se manifestar. Inclusive para dizer, Marcelo é uma besta. Tá, vai, fala. Eu defendo o jeito que os outros têm de falar isso. Agora... aceitar não é bem... Não, exatamente. Não é obrigado. Pô, tá me esculachando. Eu defendo esse direito. O cara falar isso de mim, eu não vou respeitá-lo. Não vou respeitar.
Mas Não pode cobrar a talvez não reciprocidade, vá, nem carinho, talvez não né? vá sair fazendo a mesma coisa que ele. Por quê? Eu não acho isso correto. Agora, que as pessoas, eu sempre falo, direito de falar besteira. Você tem que ter o direito de falar besteira. Porque senão a gente daqui a pouco não tem mais direito nenhum. Esse é que é o problema. É liberdade de expressão. Liberdade de expressão, aí hoje em dia fala assim, não, a liberdade de expressão não envolve o direito de falar não sei o que lá. Envolve sim. Se você, por um acaso, se sentir prejudicado, etc., vai à justiça e a liberdade de expressão pressupõe... Você tem um caminho para percorrer, né? pressupõe Legal, um caminho legal para percorrer. Devido processo legal. Exatamente. O que não pode? Eu ficar aqui taxando de, ó, isso aqui, na hora que você falou mal do Vasco da Gama, eu vou lá, não, isso aí você não tem direito de falar porque você está ofendendo. Você não tá no seu local de fala. Lugar de fala é a coisa mais ridícula que existe na face da Terra. Esses dias eu tava vendo, tentando escolher algum curso para fazer online, eu vi um dos caras que é assim, supra-sumo do direito penal e processual penal no Brasil, gosto muito dele. Ele, no meio de uma aula, ele falou, eu não estou no meu lugar de fala, a aula sobre lei do racismo. Ele falou, eu não estou no meu lugar de fala porque eu sou branco. Eu falei, quê? É o Fiuk pedindo desculpa por ser homem, né? Eu falei, o quê? Surreal, eu falei, não acredito nisso. E ele falou uma besteira. Falou, além dessa. Falou outra besteira. Ele Complementou. falou que pessoas brancas não podem ser vítimas de racismo. Só negros podem ser vítimas de racismo. Ele falou, porque historicamente os brancos sempre foram um grupo privilegiado. Eu sei lá se foram privilegiados. Eu vivo hoje em dia. O que lá atrás foi feito, deixou de fazer, eu não sei. E outra coisa, quem no Brasil é branco? Quem no Brasil é branco? Vamos lá. Quem é branco, quem é negro no Brasil? Por favor, para com isso. O X da questão do Brasil, o legal do Brasil, é que o Brasil é miscigenado. Nenhum povo é miscigenado como o nosso, nenhum povo aceita tão bem a convivência entre raças diferentes, entre ideologias diferentes, entre religiões diferentes, como o brasileiro. O legal do Brasil é isso. E aí fica querendo criar grupinhos, jogando nós contra eles. Para com isso. Agora, uma dúvida. Quando se fala de dívida cultural, não deveria ser cobrada isso de Portugal e não do próprio Brasil? Porque se veio de fora, foi trago como escravo. Eu acho que nem devia ser cobrado de ninguém, né? De Portugal não. Eu acho que não tem que ser cobrado de ninguém, porque eu não acho que tem dívida. Não pode ser cobrado. Que nem existia naquele período. Exatamente, não pode ser cobrado uma dívida que não existe, na minha opinião. Sim. Né? Eu sei que vai ter. Era uma outra direção, era um outro momento. Me taxar. Mas assim, não acho que acho que isso é uma grande bobagem, balela e injustiça. E só quem se beneficia agora, quem não participou do sofrimento. Interesses pessoais ali. Aí o cara vem com aquela conversa, o oprimido pode oprimir o opressor. Eu já passei por uma situação onde eu conheci uma pessoa que a pessoa, ela em algum momento chegou pra mim, não, porque a sua vida foi fácil. Quê? Do IPS até aqui nos ajudou o Senhor. Porque não, sua vida é fácil porque você é branco. Porque você é maluca. Como se todo branco tivesse assim, nascido com a bunda virada pra lua, né? Eu falei, você sabe de onde eu vim? Você sabe o que eu passei na vida pra estar no pouco que eu estou? Teve aula com Levi Quaresma, meu filho. Também, esse homem foi músico. Esse homem foi músico. Esse homem foi percussionista. Eu sei como DJ. Esse homem foi percussionista. Eu sei um pouquinho da história dele, rapaz, dá licença. Ser percussionista sendo branquelo. Respeita, exatamente. Você imagina que esse homem. Numa banda de axé, se eu não me engano. Ele era do Arerê. Uma banda de axé, gente. Eu já ouvi muitas vezes você chegar num lugar pra tocar, o pessoal fala assim: tem branco no samba. Já aconteceu comigo. Aí eu fui lá, toquei no tamborim, pandeiro, batuquei na mesa, batuquei na garrafa, batuquei em prato, tirei som de tudo que tinha lá. Cheguei e falei, irmão, cadê você no samba? Né? Não, vamos devagar. Aí, não precisa de tanto. Aí eu cheguei pro cara e falei assim, irmão, cadê você no samba? Não, é que meu cavaquinho tá ali no carro. Pega o cavaquinho e vem tocar um samba aqui com a gente. Eu adoro samba, ninguém acredita. Eu adoro samba de raiz, aquele samba de mesa, adoro aquilo ali. Tá entendendo? Gafieira, só que como eu não bebo, normalmente eu não vivo nesse ambiente. Agora, se alguém falar assim, vamos tocar uma musiquinha ali, eu vou lá. Eu adoro, ninguém acredita. Aí o que acontece? Eu já passei por isso. Mas vê se eu vou ficar
Ele me Distratou. discriminou. Ele quer achar que branco não pode tocar samba. Paciência, é problema dele. Problema dele, bobão, paciência. Deixa ele. Tá entendendo? Tudo fica... aí fica que nem esse cara, esse cara do direito penal lá, que ele falando que branco não pode ser vítima de racismo, segundo ele, porque só negros podem ser vítimas de racismo. Depois que ele soltou essa pérola, imagino falei que você assim, nem tenha feito o curso. Não fiz o curso. Nem Eu tenha se optei pelo inscrito outro. ali. Não quis investir o seu Por quê? capital. O que é racismo? Racismo é você segregar pessoas tendo por base a cor da pele delas. Hoje em dia também é um conceito mais amplo. Mas se a questão é a cor da pele, você pode ter pessoas negras que discriminam pessoas brancas e frequentemente isso acontece. Em muitos lugares você vê pessoas negras que não gostam de gente branca, não aceitam pessoas brancas na família, não aceitam que namorem. Eu conheço gente assim. Pessoas até com as quais eu me dou bem, mas eu sei que na família deles não entra branco. A escolha deles lá, eu não concordo. Mas eu não vou ficar reclamando. Martelando aquilo, né? Não, é o problema deles, né? Faz o que ele quiser. Agora, que a pessoa branca pode ser vítima de racismo, é evidente que pode. Porque a cor da pele não serve pra nada. Ele tem a própria raça, né? Ele representa alguma raça. Sim, mas a cor da pele serve pra quê? Pra você diferenciar a pessoa em que sentido? O caráter não tem nada a ver com a cor da pele. Da mesma forma que você não precisa ser beneficiado por um sistema de cotas para poder entrar numa universidade, no curso de graduação, de pós-graduação, de mestrado, no que quer que seja, né? Eu acho que o negro, o preto, ele tem a mesma competência, sim, ou não, do que o branco. Ele pode ter a mesma competência, o mesmo QI, né? O mesmo... mas porque o Brasil, como o Marcelo falou, tem uma dívida, ou você falou, uma dívida, não. Foi você que falou, uma dívida, desculpa, não acho que tenha dívida nem com o banco agora, graças a Deus, pode, que dirá é, dívida se fosse cobrar de alguma dívida, mas mesmo... essa dívida foi causada por essas pessoas que estão aqui, eu vou pagar a dívida dos outros ou não? Exatamente, não, eu já não penso nem que tenha havido dívida. Sabe o que estão querendo fazer? Acho que na Jamaica, naquele canto lá, por conta de situações da época da escravidão, estão querendo agora pegar o dinheiro e propriedade de famílias que lá atrás, há 300 anos atrás, eram donos de escravos. Só um pouquinho. Vamos adaptar à vida real. Coerência, né? Vamos ser razoáveis, né? Aí você vai simplesmente punir as pessoas de hoje pelo que as pessoas de 300 anos atrás fizeram. É uma parte cultural da história, né? Toda história tem capítulos bons, razoáveis e ruins. Todo mundo vive, gente. A vida nossa é assim. Coisa boa, coisa ruim. Não tem jeito. Foi uma coisa triste que aconteceu. Sim. Agora, tem que pagar por isso? Não. É só aceitar. Hoje já vive aquilo que a gente viveu no passado. A Alemanha pagou alguma coisa aos judeus? Exatamente, cara. E deveria. Né? É muito pior. Muito pior. Marcelo daí consegue ler o comentário de Júlio Remeire com relação ao federalismo. Em O Federalista, Madison discorre longamente sobre os limites dos poderes do judiciário e propõe formas políticas de controle que não existem no ordenamento jurídico brasileiro. Você tem que chamar esse cara, tá? Vamos pra conversar com ele. Um dos problemas é que antes a lei era feita após a exigência social, ou seja, primeiro se via a necessidade efetiva de determinada lei e por isso era feita. Hoje se faz a lei para modificar a sociedade. Isso acontece. Matheus Alvarenga falou de anacronismos. Tem mais aí? Vê se tem alguma coisa mais aí. Tá, valeu. É isso. Muito obrigado às pessoas que comentaram. Participação aí, top. E é realmente esse que dá o ritmo, né? A participação da galera, que a gente tinha muito isso no ao vivo durante as lives. Às vezes a gente tava falando de uma coisa, a pessoa escrevia lá, a gente adequava. Mudava, né? Lembrando que aqui não está sendo transmitido ainda nas plataformas de Instagram, né? Facebook, aqui é só no YouTube. Mas daqui a pouco o nosso Felipe Papauá aqui vai mexer lá e vai colocar Você já disponibilizar. Você já explicou para as pessoas de onde saiu esse apelido seu? Já. Então. Tem um comentário novo aqui. Eu tô lendo porque eles não sabem ler direito. Só segura. Só segura. Matheus Avarenga falou que acha anacronismo a questão dos negros. Veja bem, antes que alguém fale alguma besteira. O que é anacronismo? Vamos começar do princípio. Seriam distorções. Isso. O que acontece? Ninguém aqui em nenhum momento está falando uma palavra que seja contra pessoas negras,
pardas, nada. Nem grupos. Não. Muito menos O que se está falando em termos de opinião é que políticas como a política de cotas não são, segundo as nossas opiniões, não são boas para a sociedade. Eu acho que a política de cotas interessante para a sociedade seria uma que considerasse única e exclusivamente questões financeiras. As famílias que têm menos acesso à escola, à internet, a isso, aquilo, outro, as que têm menor poder aquisitivo, são as famílias que deveriam ser um pouco mais beneficiadas, independentemente da cor da pele. Isso é um absurdo. A Constituição diz que não pode haver nenhum tipo de discriminação. Aí deram um jeitinho de dizer, olha, não pode ter discriminação negativa, mas discriminação positiva pode ter. Para você, aí é a tal da política de afirmação. Pelo amor de Deus. E hoje não é só fazer acrescentar aqui um parênteses aqui no que o Marcelo está dizendo, é que hoje não é só a cor da pele, não. Para você ser admitido hoje no CAD único, por exemplo, né? Enfim, em outros programas sociais que existem por aí, você tem que ter o comprovante de que foi vacinado. Acredite. Não, pula, acredite. Nem lembro isso. Ainda bem que a gente tá chegando no final, Felipe. Vacinado para Covid, né? Para Covid. Pra Covid. Sendo que mais todas as coisas vacinas não tem que mais já nada. existiam, Não esquece. E as pessoas esquecem o seguinte: existe uma diferença significativa entre as vacinas do Plano Nacional de Imunização, PNI, pesquisadas durante trocentos anos, muito sério, décadas de pesquisa para você ter uma vacina, e uma vacina, dita vacina, que é um experimento que foi desenvolvido em 6 meses. Sim. Eu sou a favor do seguinte: quer tomar vacina, toma todo dia. Dilui no café da manhã e bebe, não ligo. Só não queiram me Não obrigar. obriga, exatamente. Eu tomei 2 doses, obrigado, pelo meu trabalho. Também Foi obrigado. Tomei obrigado. Mas não me peço para tomar mais, porque eu conheço pessoas que foram parar na UTI 7 vezes. A pessoa ficou em coma 2 vezes. O remédio foi pior que a doença. O remédio é pior que a doença. Que é o que a gente fala há 3 anos quase. Se o remédio é pior que a doença. Outra, você querer vacinar criancinha de 6 meses. Gente, a chance que a criança tem de pegar a doença é 0,0000. São 3 ou 4 zeros antes de chegar no 1. E a chance da criança desenvolver miocardite, etc. É 10 vezes maior do que isso. Aí você vai querer obrigar? Porque essa vacina, ela não foi, não sei agora se vai ser incluída. A conversa agora é que estão querendo incluir essa vacina no PNI. E aí qual é o problema? Se ela entrar no PNI, ela passa a ser obrigatória, porque as do PNI são obrigatórias. Sim. Mas que vacinas são obrigatórias? São as que foram pesquisadas há 300 anos. Pergunto a vocês, por que não descobriram a vacina da AIDS ainda? Porque os defensores dessa vacinação compulsória falam assim, não, mas é porque hoje em dia a ciência tem essa condição de desenvolver vacina rápido. Por que não desenvolveram a vacina da AIDS? Do câncer. Do câncer. Só o Cazuza já tem 30 anos já de falecido, né? Pois então é esse tipo de coisa. Se for pegar... E outra, a democracia não pressupõe esse tipo de conduta. Não pressupõe esse tipo de situação. De você obrigar todo mundo a tomar vacina. Aí diz, não pode ser compulsório, não pode pegar o policial, pegar o braço do sujeito e botar lá pra tomar a vacina. O cracudo, Mas ele não pode ser compulsoriamente levado para um abrigo. Por que o cara que virou um zumbi de tanto Exatamente, usar crack exatamente. e que tá ali criando problema na localidade ali, que às vezes pratica pequenos furtos, que às vezes quando não furta tem uma conduta absolutamente agressiva, muitas vezes com senhoras que estão passando, com homem grande, ele nunca cria problema não. Com homem grande não. Mas sempre quer criar problema com mulher, com pessoas idosas. Por quê? Porque o cara tá o dia inteiro naquela onda de crack. E nunca que melhora. Um exemplo disso é a Cracolândia, de São Paulo. E você não pode chegar lá e falar assim, filhinho, você vai ser internado. Nós vamos cuidar de você. Isso agora é um problema do Mas Estado. você pode obrigar as pessoas a tomar uma vacina que não foi testada?
Hipnose. E agora quem tá de volta, né? Que fez tanta coisa e ficou parado durante 4 anos, não é o Dilma, mas é a dengue, né? Agora sim. Agora a tem dengue espaço, volta a matar. Tem espaço pra ela. Voltou a matar agora. Antes não. Antes O mosquito Ele levou 4 anos. tava de igual a folga, Bernal. tava dormindo. O mosquito tava dormindo. Quando apareceu o vírus da Covid, ele Ficou ali, não, tem uma coisa pior do que eu, não vou ficar quietinho. Eu já tava dando opção de doença. E, vamos lá, nosso tempo tá esgotado, né? Tivemos uma oportunidade aí de recordar muitas coisas desses últimos 8 anos, agradecer, assim, por terem escrito a história realmente do Papau lá na Rede. Notícia Urbana é o padrinho real desse projeto e foi quem acreditou antes, mandou saber qual seria o nome. Falou, não, vai lá, Eu fui a segunda pessoa entrevistada. Foi a segunda né? entrevistada, vascaíno de carreira ali. Já Foi na época do impeachment, não foi? Foi do impeachment, foi o primeiro a falar do 142, que ninguém sabia nem porque... Eu citei que tá na que era Constituição. que existia, na verdade. Pra quem não sabe, Marcelo é especialista, né? Em direito constitucional. O de verdade, a Constituição. A verdadeira, não é que estão usando agora, não. Raiz. Aí o que acontece? Raiz. A Constituição, ela tem remédios amargos. Ela tem remédios amargos para situações excepcionais. Um dos remédios amargos é a intervenção, como a gente viu há pouco tempo atrás no Distrito Federal. Outro remédio amargo, estado de sítio, estado de defesa. Para você proibir as pessoas de sair de casa, de acordo com a Constituição, somente por ordem do presidente da República, decretando estado de defesa na localidade A, B ou C, ou conforme o caso, em estado de sítio. Somente com ordem do presidente da República, sujeita a ou autorização ou anterior ou posterior em 24 horas do Congresso, de tão grave que é isso, liberdade de ir e vir. O que foi tolhido durante 2 anos, Sim. sob o argumento de saúde, o direito à saúde, não sei o que lá, deram um jeitinho de dizer que na Constituição esse tipo de coisa cabia. E não foi brecha, foi autoritarismo. Foi autoritarismo, não foi brecha. É a mesma... É o mesma escola, o mesmo grupo que liberou também um detento para poder concorrer à presidência? Aí você vai falar... É só pra deixar pra uma próxima vez. Não, mas eu não falo sobre a eleição, né? Não, eu sei. Foi só pra deixar a pincelada. Eu queria te agradecer o convite, me colocar à disposição, colocar o Jornal Notícia Urbana também à disposição. Rapidinho, tem um comentário ali, ó. O Matheus comentou ali, a questão dos negros no Brasil é uma tragédia histórica potencializada pela incompetência da República Brasileira. Obrigado, parabéns pelo programa. Realmente a questão da escravidão, não só no Brasil, em qualquer lugar, é algo que é uma mancha na história da humanidade, não há dúvida nenhuma. Podemos também lembrar que na Roma antiga os escravos não tinham nada a ver com a cor da pele, virava escravo quem não tinha condição de pagar suas dívidas. Podemos também relembrar que os traficantes de escravos, eles nunca entraram na África para fazer prisões, para prender as pessoas que eram traficadas como escravos. Eram os próprios africanos, nas lutas tribais deles lá, que vendiam os perdedores das guerras tribais lá como escravos. Tanto é que muitos escravos, quando chegavam aqui no Brasil, sofriam de uma doença chamada banzo. Já ouviu falar dessa doença? Tem até música. De banzo eu não sofro não. Já ouviu essa música? Não. Eu não vou tentar cantar, que eu canto muito mal. Não. Faz a percussão. Não, a percussão você fazer. A percussão você fazer, mas a música eu não vou saber cantar, procure depois na internet, é de um grupo chamado Gente Brasileira. Uma banda muito boa, que era uma banda que formava a maior parte do repertório da banda Massa, aqui em Campos, nos anos 90. Então, essas pessoas que eram reis na África vinham para cá como escravos. Era uma depressão profunda, que eles davam o nome de banzo. Então, praticamente o que o pessoal está passando nos últimos meses no Brasil. Né? Então, o que acontece? Banzo. Agora já tem um nome Você tinha essa situação. Então, toda e qualquer situação de escravidão, inclusive as situações modernas de redução à condição análoga de escravo, que você vê em muitos lugares onde tem exploração de seres humanos para trabalho análogo de escravo, que é um absurdo. Toda situação que constrange uma pessoa a ser escravo de outra ou algo semelhante a escravo é algo que tem que ser repelido fortemente, e ninguém concorda com isso. Agora, a gente não pode reescrever a história, e o rapaz tem razão quando diz ali
O Matheus tem razão quando ele diz ali. Inclusive, ele falou que ele trabalha aqui também na rádio, né? Isso, faz Aí o ele tá Ricardo. falando o seguinte: é uma tragédia histórica potencializada pela incompetência da República. Realmente, foi tudo errado. Agora, a maneira de resolver seria a gente estabelecer 300 anos de escravidão dos brancos? Fica a pergunta. Quem achar que sim, não é eu nem conheço inviável. um que acha que sim. Não é nem inviável, é impossível, eu diria. Mas eu conheço um que acha que sim. Quando você vai falar isso com ele, Eu ele conheço vários. só sai falando. Mas as mulheres da sua família não foram estupradas por 300 anos. Não falo nem da sua. Aí ele fica chateado. Entendeu? Até porque eu também tenho pessoas negras na família. Minha bisavó era negra. Entendeu? Qual brasileiro não tem como não ter a um porcentagem. negro índio na família? Com certeza. O legal da gente é isso. Alguns trazem mais na pele essa herança, outros trazem menos. Eu trago mais a herança da família da parte europeia. E aí? Até mesmo pelo seu sobrenome, que é igual ao meu, Cabral. Mas não sou parente dele, não. Pra lembrar, só pra fechar aqui, a gente falou sobre as conquistas, as vitórias que a gente teve, né, de mudanças de governo, mas nesses 8 anos foram pelo menos 5 prisões de governadores, né? 5 prisões de governadores, 11 processos o no jornal. impeachment. O impeachment. O impeachment presidente que foi preso. previsto, o impeachment que foi previsto numa Antes. live nossa, a gente falando lá no começo lá da pandemia, aconteceu uma situação que eu falei, vai ter impeachment de governador aí. E era pra ter tido um em São Paulo, também não teve. Marcelo Bessa é a nossa Janaína Pascoal de calça e blusa polo. Entendeu? Mas E controlado, né? É a nossa Janaína Controlado. Eu Um sou pouco mais normal. controlado. Eu sou controlado. Um pouco mais eu não controlado. sou- Mas é a não nossa sou- Janaína Pascoal de calça e polo e cueca. Então. não gostei não, mas tudo bem. E agradecer aqui a casa, a Rede Aurora, né, por ter Obrigado. dado todo esse Estúdio bom, Estúdio, sonoplasta todo esse bom, né? brigadão aí por tudo. E com certeza também, aproveitando a deixa, o Papauá na Rede está aberto a ter um espaço também. Vai que, né, a Rede Aurora, de repente, junto com Notícia Urbana, fala, não, vamos fazer esse encontro Vamos algumas conversar com o Germano vezes. depois, com certeza. E vamos ver qual a possibilidade também de continuar esse bate-papo nosso. Sim, que é vamos sim. muito rico, assim. Espero em breve estar comemorando 20, 30 anos, quem Amém. sabe, né? Amém. Dos Aí não é em nossos breve, né? projetos. Mas daqui a não sei quantos anos, né? Não é em breve. Não, porque ele, a imagem que eu tenho de Everaldo, de 20 anos atrás na faculdade, É mesmo. 10 anos, 8 anos atrás. Não tem. Agora tá com o Ike Batista ali, Agora pá, aparecendo pegou, peruca, herdou. esse herdou. cabelo seu mesmo, tá aparecendo. Quando o Ike foi preso, aí deixou isso lá no Porto e Só você só encontrou. tem uma coisa que diferencia. Pro pessoal que tá vendo, a gente perde um amigo, mas não perde a Perde a piada. piada. tá? Perde nada. Na nossa época podia ter zoação, não podia. existia bullying, tinha nada disso, Nada disso. não tinha essa nutelagem que tem hoje em dia, era tudo raiz e tava tudo bem demais e ninguém se ofendia. Eu tento passar isso pros meus filhos, pro meu neto agora que tem 3 anos, já tento falar Marcelo já algumas coisas. Meu filho mais velho tem um filho. Eu tenho um de 20, um de 13, um de 10 e um neto de 3. Eu tento falar com meu filho, conversa com o menino, mostra isso, aquilo, aquilo outro. Caiu, machucou, eu levantei, moleque. Levanta, Hoje em dia já basta que o mertiolate não arde demais, né? Não há. A sociedade, Até o mertiolate já não. a sociedade começou a dar uma guinada pro lado ruim quando o mertiolate parou de arder. Se o mertiolate ainda ardesse, as crianças iam reclamar menos da vida. E brigadão, Marcelo, fazer parte, né, todo esse histórico aí. É bom estar com vocês, desde obrigado. 2015, bem antes, óbvio, mas pelo Papauá na Rede desde 2015, primeira oportunidade, assim. Foi nosso segundo entrevistado e topou de cara sem nem... Não sabia sei nem o que era. Nem sabia Eu nem vou, o que era. eu vou. Eu vou. vou. Vamos lá E conversar. vambora. E é isso, e realmente agradecer todas essas portas que foram abertas nesse período aí, e toda essa caminhada aí. E a construção, né, da história do nosso país, de uma forma geral, a gente tem que Mostrar mostrar. a identidade dele, que ele disse que ele tem 38 anos e ninguém Eles não acreditou. estão acreditando que eu tenho 38 anos, não. Não, 1900 ninguém em casa acreditou. Ninguém em casa acreditou. 15 de agosto de 1984. Valeu, Felipe. Obrigado. Valeu. Valeu, Marcelo. Valeu, um Até abraço, mais. valeu. Valeu, galera. Foi.